Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo nós vamos aí mais uma vez responder a uma ateísta, uma ateísta, de TikTok, a pedido dos leitores aí, certo, pessoal? Então nós vamos aqui dar uma resposta bem profunda, bem detalhada às alegações dela. Vimos aí que eu vi ela pelo TikTok, que é uma fonte de vídeos superficiais, muitas vezes ateístas aí com alegações superficiais, certo? E aqui no canal do YouTube também, tá? Então desde já, pessoal, peço para que vocês inscrevam-se no meu canal, já curtam o vídeo e comentem, para que o YouTube divulgue mais para esse pessoal, para que tenham mais visualizações, porque eu dou respostas corretas, profundas, correto? Tudo sobre a fé cristã, as evidências, certo, pessoal? E se vocês quiserem saber mais como responder aos céticos e ateus, e todas essas respostas também, eu estou dando e muito mais, vocês podem ver aqui nos livros e cursos que eu indico aqui na descrição, certo? O livro Respostas aos Céticos, que tem muitas, certo? O Manual das Questões Polêmicas Difíceis da Bíblia, que tem mais 600 perguntas respondidas biblicamente. É para todos, pessoal, todos interessados, tá bom? E vocês podem ver aqui no link, o link na descrição, tá bom? Então vamos ver aí o que ela alega sobre quem realmente escreveu a Bíblia, certo? Você já parou para se perguntar quem realmente escreveu a Bíblia? Ela foi inspirada por Deus ou é um produto humano? Hoje vamos explorar essa questão que pode mudar completamente a forma como você vê esse livro. A Bíblia não foi escrita por uma única pessoa, mas por dezenas de autores ao longo dos séculos. Cada autor escreveu de acordo com o contexto político, cultural e religioso da época. Conciliações como o Concílio de Nicéia decidiram quais livros eram inspirados e quais não eram. Textos como o Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, foram excluídos. Por quê? Porque iam contra os interesses da igreja na época. Muitos acreditam que a Bíblia foi inspirada por Deus, mas o que realmente isso significa? De acordo com o contexto histórico, sacerdotes e líderes religiosos usavam a escrita para consolidar poder e justificar regras. Por exemplo, leis rígidas no Levítico serviam para controlar comunidades e proteger interesses da elite. A Bíblia que conhecemos é hoje o resultado de decisões humanas. Então, será que a Bíblia mesmo é uma palavra divina? Ou só um reflexo das sociedades humanas que a escreveram? Bom, de fato, os estudiosos cristãos jamais alegaram que a Bíblia foi escrita por uma única pessoa, certo? Isso é uma verdade básica e inofensiva. A inspiração divina das Escrituras não exige autoria única, mas sim unidade teológica e coerência narrativa ao longo dos diferentes autores. A doutrina cristã tradicional, especialmente conforme articulada pela Igreja, defende que Deus é o autor primário e os autores humanos foram instrumentos conscientes dessa revelação. Como diz 2 Pedro 1,21, homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, certo? Então Deus não usou os autores, os agiógrafos, como robôs. A Bíblia usa o termo grego ali no Novo Testamento de theopnestos, que é inspirado, correto? E temos sim evidências do sobrenatural da Bíblia, da importância da Bíblia. Basta ler o livro que fez seu mundo, do Mangassar, eu creio, que explica como a Bíblia influenciou o Ocidente. Isso não seria possível por um livro puramente, uma coleção puramente humana, tá bom? Então, esses ateus, pessoal, esses ateístas de YouTube, eu já falei que são palpiteiros de YouTube, muitas vezes são frustrados, são aí desinformados e falam para um público desinformado. Tomem cuidado, pessoal, com esses vídeos, tá bom? Tomem cuidado com esses vídeos com clickbait, a fraude daquilo, a fraude da ressurreição, a fraude, o que não te contaram. Pessoal, esse pessoal só quer like e muitas vezes com vídeos superficiais, tá bom? Então tomem cuidado. E todas essas respostas vocês podem ver aqui. O contexto histórico-cultural não anula a veracidade ou inspiração divina do texto.
Tá? O fato dos autores bíblicos estarem inseridos em contextos específicos é exatamente o que torna a Bíblia relevante historicamente e enraizada na realidade. No entanto, a mensagem teológica transcende esses contextos. Deus se comunica através de pessoas reais, em momentos reais, mas isso não implica que a mensagem seja meramente humana. Isso seria cometer a falácia genética, desacreditar uma crença por causa de sua origem histórica. Tá bom? E se vocês querem saber mais, estudar mais profundidade, eu recomendo o curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Pessoal, está aqui na descrição. Assim vocês vão poder aprender mais, tá bom? Aqui ela comete a maior gafe dela. Quando eu vi que deu até, né, a maior gafe do vídeo dela, entre outros, né, que ela fala o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia, não, filha, não, minha amiga, foi o Concílio de Nicéia. E aqui é uma imprecisão histórica grave. O Concílio de Nicéia, que foi ali no ano 325 d.C., não tratou da canonização da Bíblia. É muito comum desses ateístas desinformados de YouTube falarem que o Concílio de Nicéia foi responsável por tudo, né? Por um monte de coisa aí. Não, pessoal, vamos entender corretamente, tá? Então, o Concílio de Nicéia, tá? Ele não teve a ver com a canonização, mas de questões cristológicas, especialmente a divindade de Cristo contra a heresia ariana. Ou seja, o concílio não inventou nada, tá bom, pessoal? É bom entender isso. Concílios não eram para inventar doutrina, era para consolidar e reafirmar. Então, tanto é que o cânon da Bíblia já estava ali definido, certo? No Concílio de Roma em 382. Tá? A igreja não inventou, não escolheu, mas discerniu. Correto? Os livros já estavam ali, então tem critérios. A igreja primitiva não era simplesmente aleatório ali, vamos escolher politicamente os livros que vão entrar na Bíblia. Não, pessoal, esses ateístas de YouTube são palpiteiros, tá bom? Não estudaram livros, não dão fontes, tá? Eles falam para um público leigo. Então, pessoal, tomem cuidado, tá? A formação do cânon do Novo Testamento foi um processo orgânico e baseado no uso litúrgico, apostolicidade, ortodoxia e aceitação universal nas igrejas primitivas, tá? Os concílios posteriores reconheceram os livros inspirados, não os criaram arbitrariamente. A ideia de que a Bíblia foi montada por interesses políticos no Concílio de Nicéia é um mito popularizado por obras de ficção como o Código da Vinci e já amplamente refutado por estudiosos sérios. Os chamados evangelhos apócrifos, como o de Maria Madalena ou Tomé, foram escritos muito depois dos evangelhos canônicos, tá? Nos séculos II e III, e refletem visões gnósticas, tá? Incompatíveis com a teologia judaico-cristã. Eles não foram excluídos por razões políticas, mas porque não tinham conexão apostólica, não eram aceitos pelas comunidades cristãs originais e continham doutrinas divergentes, como a rejeição da criação material e a elitização do conhecimento espiritual, o que contraria diretamente o ensino de Jesus. Esses textos são posteriores, teologicamente frágeis e historicamente desconectados das testemunhas oculares. Tá bom? Essa afirmação trata a religião como suspensão cínica, partindo da suposição que tudo que é normativo visa apenas controle, tá? Toda religião tem aspectos normativos, mas isso não invalida a verdade de suas doutrinas. Além disso, muitas das normas do Antigo Testamento, como as leis do Levítico, têm funções higiênicas, sociais e teológicas, como distinção do povo de Israel entre os pagãos. Então, o uso de textos sagrados para orientação ética e espiritual é legítimo e esperado. Reduzir isso à consolidação de poder é uma leitura marxista ou niilista, não histórica, certo? A conclusão do vídeo se apoia num falso dilema. Ou a Bíblia é completamente divina ou é completamente humana, tá? Ambas as coisas são verdadeiras. A Bíblia é produto de cooperação entre o divino e o humano, o que os teólogos chamam de inspiração teopneusta. Assim como Cristo é 100% Deus e 100% homem, a Escritura também é plenamente divina e plenamente humana. O processo de composição, cópia e canonização da Bíblia envolveu sim decisões humanas,
mas essas decisões foram guiadas pela providência divina, conceito fundamental na teologia cristã, tá bom? Então, pessoal, não vão por esses vídeos palpiteiros, pessoal, não vão, tá? É intelectualmente legítimo crer na inspiração das Escrituras, especialmente à luz da ressurreição de Jesus. Se Jesus ressuscitou dos mortos, certo? Como já vimos, historiadores também já falam sobre isso, tá? Com evidências históricas robustas, então ele é quem disse que a Escritura não pode falhar. João 10,35. Logo, nossa confiança na Bíblia repousa sobre a autoridade do próprio Cristo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, tá? Curtam, comentem, compartilhem, cliquem no sininho para receber as notificações, tá bom, pessoal? E divulguem aí em seus grupos. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Um abraço e até mais.